Então, às vezes as pessoas falam, mas não só pode pregar evangelho, mas as coisas também não são assim, para evangelho. O povo, sinceramente, se fosse assim, a gente ia ter que parar de viver qualquer coisa, correr atrás, fazer as coisas para ganhar dinheiro e viver só atrás do evangelho. Então, às vezes as pessoas falam, mas não só pode pregar evangelho, mas as coisas também não são assim, para evangelho. O povo, sinceramente, se fosse assim, a gente ia ter que parar de viver qualquer coisa, correr atrás, fazer as coisas para ganhar dinheiro e viver só atrás do evangelho. Deus falou com você, dá um glória a Deus, as profecias de Deus ainda estão de pé. Não podemos desprezar as profecias. E muitos falam de Jesus. Vamos abrir o culto, glória a Jesus. Então, às vezes as pessoas falam, mas não só pode pregar evangelho, mas as coisas também não são assim, para evangelho. O povo, sinceramente, se fosse assim, a gente ia ter que parar de viver qualquer coisa, correr atrás, fazer as coisas para ganhar dinheiro e viver só atrás do evangelho. Foi eu que falei. Isso, ela abriu o fone. Pode falar. Noite. Amém, você me saudou, né? Amém. A irmã comentou da Kari Nag. Fala para ela mandar um oi para mim, que eu tinha o contato dela e perdi. Era muito amiga minha. Ah, tá bom. Tá bom? É porque ela falou e agora eu lembrei que eu perdi o contato dela. A Kari Nag é a cara serva de Deus. Realmente. E aí, cara? Você não estava concordando comigo? Tá um negócio. A Entendi. respeito do rapazinho lá que se suicidou. Qual que é a história dele, na verdade? De quem? O rapazinho lá que se suicidou, que era músico e não pôde mais tocar. Ah, não sei, irmã. Não foi eu que contei essa história, não. Foi a outra pessoa que saiu. Porque às vezes as pessoas falam as coisas e às vezes tem muito mais história por trás, né? Não, tem. Você quer ouvir história de Sui, né? Tem no meu canal, acabei de colocar esses dias, uma mãe que contou o relato do filho. O filho acabou tendo relações lá com a namorada. E ele foi congregar e o cooperador pregou, aliás, o ancião falou que Deus não amava mais ele, que aquele não era o lugar dele. Ele foi para casa, se despediu da mãe e se enforcou, né? E eu tenho vários testemunhos no meu canal disso. Eu tenho um vídeo também que uma irmã da CCB estava no próprio ato cometendo, né, cortando. Inclusive eu até tive que manchar um pouco a imagem, mas dá para ver a cor, o sangue. Naquele momento, ela abriu o celular, viu o meu vídeo, viu o meu contato que eu tinha colocado, ela entrou em contato comigo na hora, eu fiquei 3 horas falando com ela. E ela voltou atrás no que estava fazendo. Então isso, Cássia, não é especulação. Isso tá cheio de casos. Eu e todo mundo que tá aí é CCBano. E você sabe que tem a doutrina da morte na CCB, que é o pecado sexual, que é um absurdo. E muita gente que, quando enfia na cabeça dele que ele pecou e não tem mais salvação, tem pessoas que não têm mais propósito para viver. E mas aí é uma escolha da pessoa. É lógico a escolha da pessoa, não foi ninguém. Por isso que o nome chama-se
é porque é a própria pessoa. Mas aí você tem que ver a causa disso. Qual é a causa? Uma falsa doutrina, um falso ensinamento de que o pecado sexual é pecado de morte. Isso é mentira da Bíblia, quer dizer, que eles inventaram, né? Que eles mentiram, tirando a esperança da pessoa, né? Tirando a fé e a vontade de viver. Então existe uma causa por trás. Não, porque hoje em dia tá mais diferente isso aí, não é? Não tá, não. Isso é conversa furada. Já mudou bastante. É porque as pessoas não estão acordando. O único pecado que não tem perdão é pecar contra o Espírito Santo de Deus. É porque às vezes tem muita gente. É a gente que fala isso, cara. Não é a CCB, não. Não é a CCB, não. Mas acontece o seguinte: tem muita gente que esquece de olhar para Cristo e fica olhando para o homem. Mas é lógico, cara. Mas é a CCB que ensina isso. Você viu? Você tá vendo a análise que eu acabei de fazer da pergunta? Já falou muito, mas hoje tá bem melhor, tá bem diferente. Não tá, não. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta, então. Acabei de analisar uma pregação da CCB. Qual foi o momento que você viu esse homem falar de Jesus e do Evangelho? Mas eu quero perguntar para você, qual é o problema? Eu te fiz uma pergunta primeiro. Eu te fiz uma pergunta primeiro. Responde. Eu vou responder com outra. Qual é o problema Deus mandar uma palavra e falar que vai abençoar o povo dele, que vai dar vitória? Porque Deus não falou para Salomão que ia dar riqueza, Jó foi muito rico. Qual o problema? Porque assim, às vezes as pessoas implicam com isso. Mas, gente, não tem problema nenhum Deus falar, mandar na boca de um servo de Deus, ou às vezes mesmo você não acreditou no que está sendo pregado lá em cima, porque foi um profeta, foi uma pessoa que falou. Abra a Bíblia. Ore a Deus, leve o seu coração, abra a Bíblia. E se você ler naquele salmo lá, que Deus, no salmo está escrito de benção, e aí, como é que fica? Então, assim, tem muita coisa que eu acho errado as pessoas falarem, mas Deus não pode mandar benção para o povo? Pode. Claro que pode. Posso responder agora? Tá, então agora eu vou te responder. Seu raciocínio está completamente... Claro, é uma conversa que a gente pode perguntar e... Peraí, Cássia, mas agora você tem que fechar seu áudio para eu conseguir responder você. Tá? Feche seu áudio, por favor. O seu raciocínio está completamente errado, antibíblico, e vou explicar por quê, tá? Eu vou explicar por quê. Primeiro que todas essas profecias que você falou, essas promessas, foi lá no Velho Testamento para um povo específico. Lá era uma obra material, onde o inimigo era material, era visível o inimigo, a bênção era material. Deus prometeu abençoar aquele povo materialmente. A graça de Jesus Cristo muda tudo isso. A obra é espiritual, o inimigo é espiritual, e não tem uma única promessa de bênção aqui na terra. Nenhuma. Ao contrário, ele falou que a gente vai ser perseguido, que vão colocar nós na prisão, que vão matar a gente, que vão perseguir a gente, e que é pra gente não se importar com isso. E quanto a bênçãos e riqueza material, Deus promete que nós não vai passar fome e nem vai faltar o que vestir. Ponto final. Isso significa que a CCB, esse seu pensamento que você aprendeu lá, é fruto de uma péssima exegese bíblica, de uma igreja que não estuda a Bíblia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o problema de você focar nisso é que isso não é bíblico, não vem de Deus, está alimentando uma falsa esperança nessas pessoas que não se cumpre, que não vão se cumprir. Ao invés de aproveitar o momento e a oportunidade para pregar o que está na Bíblia sobre nós. Quem? O gentio. Aonde a gente entra na Bíblia? No Novo Testamento. Graça. Porque o que está lá atrás não é para nós. O Velho Testamento só está ali, junto com o Novo Testamento, para ajudar as pessoas a entender o novo. Não é para nós seguir o velho. Então, todos esses seus argumentos aí são falsos, são falhos. Isso não tem embasamento bíblico algum. E para encerrar, eu não sei se você viu, eu fiz um cálculo para poder provar para você que essas falsas profecias são malignas. Não se cumpre.
você sabe, todos que estão aqui sabem, que o momento mais sofrido na CCB é o momento da testemunhança, porque ninguém tem nada para contar. E aonde vai parar essas profetadas? É simples assim. Você pode achar que isso não tem nada demais. Ouvir o diabo pregar na igreja, mentindo para o povo, porque se não é o Espírito Santo, tem um outro espírito ocupando o lugar, né? Você pode achar que isso é natural e é normal. Eu, que sou um cristão e que defendo o evangelho, eu não posso aceitar isso como normal, porque eles estão simplesmente jogando Jesus de escanteio e colocando o CCBano no foco da pregação. Isso é engano, minha irmã. Então, quer dizer que no Velho Testamento, onde Deus falava com o povo, então não vale? Posso? É para eu falar agora? Porque eu vou anotar tudo que você estiver falando. Então, porque pelo que você falou aí, a gente tem que pregar só o evangelho, concordo. Você pregar Cristo, pregar salvação. Mas aonde é que fica o Velho Testamento, que Deus falava com o povo, abençoava o povo, pregava para o povo, abençoava o povo? Porque o Novo Testamento é Jesus Cristo, é a graça. Mas o Velho também tem fundamentos. Porque há muitas coisas que falou ali, na verdade, nem foi o homem, foi Deus mesmo. Então, às vezes as pessoas falam, mas não só pode pregar evangelho. Mas as coisas também não são assim, para evangelho. O povo, sinceramente, se fosse assim, a gente ia ter que parar de viver qualquer coisa, correr atrás, fazer as coisas para ganhar dinheiro e viver só atrás do evangelho. A graça está dentro do nosso coração, Cristo continua dentro do nosso coração. Agora, se Deus quiser mandar bênção para o povo, ele pode abençoar, sim. E eu creio nas promessas de Deus. Se uma pessoa vir aqui na minha casa e falar, Deus mandou te dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não creio não, mas se vir pela palavra de Deus, eu creio sim, porque Deus pode abençoar o povo. Cristo veio para salvar, realmente, e está escrito que ele intercede por nós. Ele intercede no quê? Responde aí para mim. Tá, deixa eu responder então. Fecha o áudio. Ixi, tanta coisa aqui, meu Deus. O que Deus falou com o povo não vale no Velho Testamento. Presta atenção, gente. Onde fica as pregações do Velho Testamento? Aí ela fala, né? Porque ali era Deus falando e não era o povo. Acabei de responder, mas a gente volta. Tem que ler o texto, compreender o contexto. Você tem que ler o texto. Deus está falando com quem? Com o povo. E para que serve o Velho Testamento? A gente vai aprender com os erros daquele povo. No Velho Testamento, a gente vai ver Deus falando com o povo, a gente vai entender qual é o caráter de Deus, como que ele lida com o povo, o que Deus gosta. É isso que a gente aprende ali. Você não vai pegar Deus falando com Esther e vai dizer que o povo é Esther. Eu vou tentar explicar uma coisa aqui para você. Tá? É difícil. A pessoa que acabou de falar, não podemos ficar só falando de evangelho, já dá para entender, porque tem dificuldade para entender a Bíblia, né? Porque um cristão genuíno jamais falaria uma coisa dessa. Mas presta atenção. Pessoas que não entendem o evangelho e que acham que vai usar profecias do Velho Testamento para corroborar falsos ensinos, são essas pessoas que vai lá no Velho Testamento e vai ler uma passagem bíblica e vai substituir o personagem bíblico por você. É isso que vocês fazem. Vocês vão pegar as falas de Deus, as promessas que estão lá e vão atribuir ao ser humano, nós. Exemplo, quando vai ler Davi derrota Golias, quem que é o Davi? É a Cássia. É o CCBano, o Davi, que derrota Golias. Foi lá, Davi. Você é Davi que entrou aqui hoje. Olha como o diabo trabalha na cabeça dessas pessoas. Porque nenhum de nós é apto para ser colocado no lugar de nenhum personagem bíblico. Quem é a pessoa que veio parecendo um pastor
que veio enfrentar uma guerra enorme e não veio usando roupa de soldado? Quem é aquele que veio em nome do Senhor dos exércitos? Ó, parafraseando tudo o que aconteceu com Davi. Quem é aquele que derrotou o gigante que ninguém podia derrotar? O Cesebeano? Não. Só Jesus Cristo. Jesus derrotou o gigante que simboliza, lendo isso e pregando o evangelho. Isso é pregação de evangelho. Você entende? O gigante é a morte e o pecado que nenhum de nós poderíamos derrubá-lo. E ele veio em nome do Senhor dos Exércitos, como ele mesmo falou: eu vim em nome de meu Pai, e derrotou o gigante. Quando vocês lêem Esther, não, quem é Esther? É a Cássia. É a querida Cássia, o Cesebeano. Ai, que lindo. Diz: Cássia, Deus vai cumprir o desejo. Quem é aquele que entrou no pátio do rei para interceder por um povo, para que o povo não morra? Jesus. Jesus entrou agora na glória de Deus, intercedendo por nós, para que a ira de Deus não nos destruísse. Aí vai ler lá de novo o Velho Testamento, olha só, na cabeça do Cesebeano. Vai ler lá Mardoqueu. Quem que é o Mardoqueu na cabeça de quem não entende o evangelho? É a Cássia. A Cássia e os demais cesebianinhos. Não, irmão, Deus sabe o desejo do seu coração, é sincero. Quem é o único que tem alguma obra louvável para ser lembrado por Deus, para que Deus use dessa obra para interceder pelo povo? Quem? Jesus Cristo. É o único que tem coração puro e mão limpa. É aquele que fez uma grande obra em nosso favor. A Bíblia, querida Cássia, Velho Testamento só fala de Jesus, não fala de você. Lá os personagens que aparecem ali é Deus falando com o povo de Israel, promessas feitas a um povo e promessas feitas à igreja. E no meio disso, falando do filho dele, Jesus Cristo. A Bíblia não foi feita para falar de você, nem de mim. Portanto, o que você aprendeu lá são falsos ensinos de homens hereges. Aí você fala: eu creio nas promessas de Deus, não de um homem, mas aquele que vem da palavra, que dá na mesma, não muda nada. Quem é que prega essas profecias lá? É o homem. A palavra da onde? Da tribuna da CB. Quem é esse homem? É um homem, igual esse herege que eu acabei de mostrar. Tá lá na palavra, atrás daquele caixote invernizado, que aquilo ali não passa de pura enganação e fantasia. Portanto, Cássia, né? Eu tô aqui há 15 anos, eu tô pronto para responder qualquer coisa que você for falar aí, porque não passa de engodo. Engodo, e bem-aventurados é você se você abrir os olhos para você entender isso, né? Agora eu volto para você a palavra, para eu continuar anotando aqui. Pode falar. Mas quando você prega na sua igreja, é o quê? Posso falar, né? Quando eu prego na minha igreja, eu prego a escritura e evangelho. É disso que o povo precisa. Evangelho. O próprio Senhor Jesus falou isso. Ele ficou irritado quando as pessoas procuravam ele, preocupado com o dia de amanhã. Ele ficou preocupado, igual vocês fazem. Senhor, vai lá na igreja buscar a palavra para saber se amanhã eu caso, se eu vendo, se eu compro. E Jesus ficou irritado, mas vocês não lêem a Bíblia, não entendem, deveria ter aprendido lá na Bíblia, para não fazer errado agora. Aí Jesus fala assim: tolos, deixa cada dia o seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus fala isso. Então eu tenho aí, ó, hoje eu preguei, tem no meu canal, se você entrar agora, você vai ver uma pregação minha. Olha, uma pregação minha que eu coloquei hoje. Romanos 5:1. Aquilo ali é evangelho. Isso mas não é para a gente se preocupar com o dia de amanhã, por que a gente trabalha? Se os que estavam lá no Velho Testamento, Davi, Deus usou de Davi, realmente ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Você falou de Davi, você falou de Ruth, você falou de Esther. Mas e por que eles são exemplos? Porque eles conseguiram tudo que eles conseguiram fazer, e foi tudo em nome de Deus. Eles tinham fé, eles acreditavam em Cristo.
Então, não tem como menosprezar eles. Entendeu? Eles são verdade. Por que eles são citados? Porque foram pessoas que realmente acreditavam no poder de Deus, que se precisasse de Deus, Deus estaria ali para ajudar eles. Foi o caso, né? De Davi, no caso, né? Esther, acho que foi mais uma história contada, mas Esther não lembro que fala de coisa não. Esther acho que foi mais por causa do povo do judeu, mas Davi não. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, por isso que ele era tão amado. Porque se fosse assim, Deus não precisava usar de Davi para derrotar o gigante, ele mesmo derrotava. Se fosse assim, Deus não precisava de Josué para conduzir o povo para a terra prometida, ele pegava o povo e dava do lado. Aí o que acontece é porque você é uma pessoa que, como que diz assim, o teu pensamento está correto e o dos outros não, entendeu? Então, a cada um Deus dá um entendimento de seguir. Ah, mas a profecia da palavra. Mas se Deus não usa do homem, e por que Deus usou do homem para falar do Apocalipse? Porque o Apocalipse que escreveu foi João. Por que Deus falou usou do homem para falar de Cristo, né? Elias, olha quanto Deus usou de Elias para falar com o povo. Antigamente o povo, Deus falava muito com o povo através dos profetas. E hoje, então, assim, a pessoa coloca na cabeça que só o que ele faz está correto, só o que ele pensa está correto. Não é assim. Se a gente for olhar mesmo, ler a Bíblia do jeito que realmente é, e eu não estou falando isso porque eu sou da CCB, não. Estou falando isso porque eu já li a Bíblia algumas vezes. E eu entendo que tem muitas coisas que, às vezes, os irmãos na CCB falam errado. Tem. Às vezes, esses dias atrás, mesmo o irmão pregou uma coisa que eu não falei, não. Está faltando ler mais para poder entender. Mas também não quer dizer, porque o ser humano é sujeito a errar, porque se fosse assim, Salomão não errava, Davi não errava, Moisés não teria quebrado as tábuas do testamento. Tudo isso mostra que às vezes o homem erra, né? Então tem muita coisa que a gente precisa entender, que não é porque o povo está na congregação que é uma seita que vai levar para o inferno. Não vai. Não vai. O que vai... E também não é todos que se salvam. E também não é todos que estão na CCB que vai para o céu. E nem todos os que estão no mundo é que vão para o inferno. Porque na Bíblia, Deus disse que ele vai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Então, assim, falar mal da igreja, pregar que o CCBano vai para o inferno, que esse povo, eu acho isso muito errado. Muito errado. Ah, mas eu preciso pregar o evangelho, abrir o olho desse povo. Mas abra dentro das escrituras, não falando mal da igreja, não falando mal dos outros. Isso a pessoa não ganha respeito com isso. Tá bom? Eu vou precisar sair porque eu estou ocupada. Mas essa live vai ficar gravada, depois eu quero ter uma resposta. Mas isso não é Boa muito... noite a todos. Eu vou só ouvir a resposta, depois eu vou sair, porque eu estou ocupada. Isso não é educado. Você fala, aí você sai e não ouve a resposta. O certo é você ouve agora a resposta e aí depois você fala, bom, agora que eu já ouvi a resposta... Sim, vou ficar, vou ouvir tua resposta e depois que você responder eu vou sair, entendeu? Tá bom, então vamos lá. Bom, primeiro aqui, né? Eu vou aqui do fim. Você falou, fala da CB, mas fala segundo a Bíblia. Eu só falei com Bíblia. Até as respostas que eu te dei, completamente Bíblia. Isso que você fez é um sofisma, é um engano. Mas as pessoas que estão aqui
elas sabem disso, né? Eu falo muito da Bíblia, todas as correções que eu faço da CCB é mostrando aonde que ela está fora da Bíblia, tá? Então, isso é um sofisma teu. Falar mal, falar coisa que não está na Bíblia, eu nem perco esse meu tempo para falar de CCB sobre assunto que não é com Bíblia, que não tem a ver com... Eu nem perco esse tempo. Então, isso é uma bobagem que você falou, desculpa, tá? A outra parte que você falou sobre erro, a CCB tem erros, é engano seu. Eu não estou apontando os erros da CCB. Erro qualquer igreja boa tem. A CCB tem heresia. Heresia é como se você estivesse no caminho contrário ao caminho que você tem que ir, tá? Erro, tem igreja que está no caminho certo. Essas igrejas têm erro, porque tem homem lá dentro. O que a CCB tem é heresia, que são ensinos contrários à Bíblia, tá? Outra coisa. Aí você falou, se fosse assim, Moisés ele não tinha errado, Davi não tinha errado. Eu nunca falei que o homem não erra. O problema deles ter errado foi porque eles se afastaram da Bíblia. Foi justamente no momento onde não observaram a vontade de Deus. E é exatamente isso que a CCB faz desde a sua fundação. É uma igreja que não segue Bíblia. Eles inventam esse monte de profetada, tá? Então, o seu argumento para dizer, Davi não errava, lógico que erraram. E eles erraram quando não seguiram a instrução da Bíblia, né? Aí você falou também, porque Deus usou do homem para falar com Elias. Ele usou para falar segundo a Bíblia, segundo a escritura da época. Que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Acabei de mostrar uma pregação para você aqui, do seu ancião, que não falou nada da Bíblia. Nada. Ele usou a Bíblia para fazer falsas profetadas. E o que a gente está dizendo aqui é exatamente o que Elias fez, o que eu estou falando. Apontando o dedo para eles e dizendo, mestres falsos, hereges, vocês estão deturpando a palavra de Deus e guiando povos ao buraco. Isso que eu estou fazendo aqui é exatamente o que Elias fez, Moisés fez, e Samuel fez, e todos os outros que você apontou aí também, né? Aí você falou, você é uma pessoa que o teu pensamento é o correto e os outros é que está errado, né? Isso aí é uma falácia sua, tá? Porque eu estou apontando Bíblia, não eu. Eu jamais falei, eu jamais me comparei com a CCB. Eu comparo a CCB com a Bíblia. É a Bíblia que está sempre certa. É a escritura que é a palavra que deve ser usada como aferição. É a mesma coisa que você está vendo como se fosse João Batista na época, falando, João Batista, você está pensando que você é um santo? Quer dizer que é só você que está certo? Não, João Batista não estava falando segundo ele estava falando segundo a palavra de Deus, segundo a escritura. Eu sou pecador, eu erro, né? Eu tenho os meus jeitos aqui, e nunca disse para as pessoas que eu sou guia de ninguém. Eu mostro Bíblia, tá? Então isso aí é mais uma falácia que vocês inventam, né? Ou seja, o que você fez aqui, você usou a técnica ad hominem. O que é isso? Você não pode contra-argumentar com os argumentos que eu apresentei, então você tenta atacar a minha pessoa, tentando achar um problema no meu jeito, no meu temperamento, mas você não consegue dar resposta para as coisas que eu falo. Isso é ad hominem e sofisma, tá? Essas são duas técnicas muito usadas pelo diabo quando a gente estuda a Bíblia. Tá? Aí você falou o seguinte aqui, né? Eles acreditam no poder de Deus, né? Que poder de Deus? Onde é que o poder de Deus ele vai operar no engano? Aonde que o Espírito Santo escreve uma coisa e o camarada fala outra coisa contrária do que está escrito na Bíblia, e eu vou achar que é o Espírito Santo que está falando na boca dele? Quando o camarada manipulou a Bíblia, agora nessa pregação, dizendo que o Salmo 91 estava se referindo ao homem, e lá eu mostrei e provei para vocês que ele alterou palavras para poder dizer que estava falando do homem, sendo que o Salmo fala de Jesus Cristo. Isso é o que para você? Essa manipulação. É o diabo isso aí. É o diabo é o único que tem a intenção de perverter a palavra de Deus, tá? Aí você falou aqui, mas como assim? Eu não vou me preocupar com o dia, o dia de amanhã, né? Então por que a gente trabalha? Aí você riu até, né? É um comentário tosco, né? Porque você deve se preocupar, você deve trabalhar, e a gente não está dizendo que você não deve. O que você passou de longe, eu não sei se você fez isso de propósito,
É você misturar a palavra de Deus com as suas preocupações diárias, querendo insinuar que a Bíblia foi escrita para poder responder às suas preocupações cotidianas. Mentira. Isso é sofisma. Eu acabei de dizer para você, tem várias passagens da Bíblia repreendendo isso. Jesus, quando fala, não se preocupe com o dia de amanhã. Jesus fala, olha gente, vocês estão preocupados, entenda uma coisa, nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu se vestir como os lírios do campo, ou seja, não vai te faltar nada. Outra parábola que Jesus Cristo fez, um camarada estava preocupado com o dia de amanhã. Ele fez projetos, ele falou, não, eu fiz projetos, eu vou colher muito, eu vou derrubar esse celeiro, vou construir outro. Enquanto uma voz lá do céu falou, tolo homem, se você soubesse que ainda hoje pedirão tua alma. É Jesus dando ensinamento para você se preocupar primeiro com o reino de Deus. E você fazendo um argumento contrariando a fala de Jesus Cristo. Contrariando. E é exatamente nisso o que a CCB transforma vocês. Em gente que não estão com foco em Cristo, que perverte a palavra de Deus, aceitam as heresias, né? E ainda corroboram com isso, dizendo, né? Falando, não, porque o Velho Testamento está dizendo que Deus fala com o homem, então eu vou usar o Velho Testamento para poder corroborar essa profetada que esse homem fez hoje aqui, né? Ou seja, não passa de puro engano. Lá vocês são enganados e ajudam eles a enganar mais pessoas. Tá bom, Cássia, eu terminei. Agora você pode se despedir. E aí eu passo por Montamar Dantas. Bom, é isso aí, né? Bom, e entrar aqui, vai falar à vontade, o que quiser, mas vai ter a resposta bíblica, tá? Que toda a resposta que eu dei para ela aqui foi com embasamento bíblico. Aí, né, é a escolha dela e dos outros, né? Quer continuar no engano, aí é um problema de cada um. A gente é livre para escolher o que quer. E Montamar Dantas, Deus abençoe a sua presença aqui, né? Pode cumprimentar o público aí. A paz, Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vós que estão na live. Irmão Josafá, eu te conheci quando você fez aquela primeira hangout com como é que é o nome dele? Ixi, hangout, quando falou hangout é porque é velho mesmo. Como é que é o nome dele? O Rubens Rubens Sodré. E quando eu estava escrito ancião debate com Rubens, né? Eu falei, um ancião da congregação debatendo com Rubens, interessante, quero ver isso aí. Aí eu comecei a assistir o debate, aí eu falei assim, esse Josafá é muito religioso. Esse CCBano é muito religioso, né, e tal. Mas, Josafá, o tempo já foi, né, eu queria só parabenizar pelo canal, né, eu acompanhei o velhinho lá, né, como é que é o nome dele? Primeiro foi o Ada, né, eu comunicava com ele através há 20 anos atrás ou mais, através de e-mail, né, através de e-mail. E depois foi o velhinho, né, que eu esqueço o nome dele agora. O Jair do Amaral. Jair do Amaral, até eu tenho ele no Facebook, e o Jair foi uma pessoa que é muito esclarecedor, né, e eu sou, hoje eu estou na cidade de Montes Claros, Norte de Minas, minha mãe é mais velha de crente, mas tem 80 anos mais ou menos dentro da CCB, e eu tinha 55, tem 3 anos e meio que eu saí, eu era encarregado de orquestra, trabalho no conservatório, fui muito perseguido porque eu trabalhava no conservatório, veio São Paulo para mim, até São Paulo veio para me sentar, né? Eu tive muito guerra aqui, e esses problemas que a nossa irmã aí, muitas das vezes cita, que hoje o povo não fala nada, que na nossa região tem um ancião que falou para a irmã por pouco tempo, não vem trazer o filho da perdição aqui para dentro da congregação, não, é porque o neto dela, ela levou para dentro da congregação. O filho já foi expulso, né? Mas a filha, porque adiantou o casamento. Aí ela levou o neto para a congregação, assim, ela falou, não vem trazer o filho do pecado aqui para dentro, não. Então, nossa, isso é normal. Coisa. Aí, ó, acabando de testemunhar aí, a irmã falou que não, essas coisas não acontecem não, né? Deixa eu te falar, meu irmão ele batizou com 11 anos sem promessa de Espírito Santo, né?
em 79, quando eu batizei. E ele ficou só um ano na igreja e foi pro mundão, né? Ficou droga, maconha, cocaína, tentou 3 suicídios, porque ele chegava lá em casa e falou, perdão por ter falado essa palavra. Tentou, né? E ele, nessas 3 vezes que ele tentou, ele sempre falou que ele não tinha mais salvação, que ele já perdeu a esperança. E ele não tinha salvação. E essas 3 vezes que ele tentou, graças a Deus, ele não morreu. Agora, depois de muitos anos, deu muito trabalho para nós e mãe. Esses anos, ele parou, ele falou que Deus libertou ele, parou. Como ele tem a mente que ele tem que voltar para a igreja, aí começou a ir para a congregação, aqui num bairro. Aí o cooperador viu que ele estava indo para a igreja, o cooperador lá de cima falou, o que você está fazendo aqui? Pode dar linha, você não pertence aqui, mano, você já errou. E começou a ofender ele. Eu chamei ele, conversei com ele bastante, né, porque ele é um caso muito sério, porque se ele volta para a droga de novo, para cocaína, para prostituição e tudo, Deus me livre, mãe ia sofrer demais, então tem que saber trabalhar com ele. E ele pegou, falei, muda de lugar, moço, não fica aí não, né? E minha mãe também já teve problema muito com o ministério, porque pai era o cooperador mais velho daqui, e pai era muito idólatra, fez ela sofrer muito por causa da CCB. E antes dele morrer, eu anunciei o evangelho, em 99 eu anunciei o evangelho para ele, e ele creu em Jesus Cristo. Com 3 dias, ele pediu perdão para ela, chorando. Ela perdoou ele e ele teve um acidente de carro e morreu. Então, esse negócio, quem nasceu lá dentro, igual eu nasci, a gente fala sangue azul, né? Minha mãe também. Então, eu tenho a mãe que nasceu lá dentro, ela tem 80 anos, que vai inteirar. Eu fui do ministério, pai foi do ministério. Eu era criança, moço, eu vou te contar o que esse povo de São Paulo e daqui, dessa região faz. E eu caladinho, fingindo estar dormindo, e esse povo conversando. Tem história, rapaz. Então, eu não quero tomar seu tempo, Josafá, porque eu... Tem gente que fala, hein, Itamar, que isso aí não é verdade, isso aí é uma vez ou outra isolado. Que isso? Uma igreja... Os camaradas para inventar essas maluquices, gente. Para inventar. Acabei de falar. Você viu a Cássia falando aqui? Coitada. Sim. Você viu as bobagens? Sim, Quanta coisa, ela mistura na cabeça dela. Não sabe para que serve o Velho Testamento. Ela não sabe, ela olha lá os personagens e ela acha que tá falando de nós. Uhum. Josafá, quer ver eu confessar um negócio rapidinho para você? Até os 8 anos, eu fui criado no recitativo, né? Assim, pequenininho, no colo da mãe. Até os 8 anos eu não conhecia Jesus. 8 anos, não conhecia Jesus. Porque pai lia a palavra e tudo, né? Atendia o culto. E ele só lia no Velho Testamento. Então, como ele lia só a passagem bíblica e as histórias, aí o povo não gostava dele porque ele lia só a Bíblia, porque ele tinha dom, né? Apresentei ele para o ancião, aí ele não foi para o ancião, porque os 2 diáconos alegou que ele não tinha dom de palavra. Então, ele só lia a Bíblia, explicava a Bíblia, então ele tinha dom de palavra e não foi para o ancião. Não profetizava, não tem dom de palavra. Foi, tinha dom de palavra. Olha aí, cara, meu Deus, que loucura. Aí eles até zombavam muito dele, né? Lá vem o irmão de Eliseu, lá vem o Esther, lá vem... Porque ele só pregava, ele não sabia profetar. Coitado, tadinho. E aí... Era mais responsável do que os outros, né, irmão? Hã? Era mais responsável do que os outros, porque não teologia, pelo menos não falava bobagem, não ficava pregando profetada, né? Justamente, o povo não queria que ele atendesse culto e nem lia a palavra. Era contra. Esse povo não gosta disso não, irmão. Eles não gostam. Esse negócio de ficar pregando palavra, explicando Bíblia, eles não querem isso não. Teve um que entrou aqui e falou assim, mano, nós não quer ficar ouvindo falar de Jesus. Entrou aqui numa live, um CCB, falou, não quer, esse negócio de Jesus aí. Lembra disso aí? Absurdo, e não é um não. Teve um outro que falou, Jesus nós já ouviu no batismo, não precisa ficar ouvindo falar dele direto. Essa senhora que tá aqui do lado, ela acabou de falar aqui que, esse negócio de ficar pregando evangelho toda hora, isso aí, meu Deus do céu, cara. Que é isso? Pregar evangelho toda hora. Evangelho é Jesus, né, irmão? Uhum. Então, eles não querem saber, gente. Eles querem saber da vida deles. Eles querem saber das coisas da vida deles. Falar de Jesus para eles aqui, igual no meu caso, que é eu e Bruno tá assistindo agora, até acordei ele ali. Nós somos, primeiro, tem uns cooperadores que já saíram, um encarregado já saiu, né? A gente tá se juntando só nós, né? Nós se junta e cultua nós, né? Então, anunciando o evangelho. Então, nós tomamos o nome de filhos do diabo, ensinando, nós somos o quê? Profeta do diabo, somos Satanás, possuiu nós. Só que vocês não querem ficar na CB. Para não ouvir nós, porque nós estamos possuídos.
Esse povo, vou te contar, rapaz. Tudo Então, doido, né? assim, eu estava te falando, com 8 anos, eu não conhecia Jesus. Aí, eu estava na escola, o pessoal, não sei se foi da igreja adventista ou Jeová, eles entregam panfleto, né, com Jesus, falando a história de Jesus, com ilustrada, colorida. Eu estava na escola, recebi o panfleto, estou lendo, né, Jesus nasceu em Belém, aí vai, aí por fim, para resumir, tá, Jesus na cruz, com a cabeça baixa assim, escrito embaixo assim: o maior homem da terra entregou a vida para salvar a tua alma. Eu converti ali, em Jesus. Aí, quando eu converti em Jesus, aí eu falei, vou para a CCB, pai da CCB, vou batizar. Terei 12 anos, aí eu não fui convenção de igreja, não. Eu não preciso batizar de novo. Eu tive convenção com 8 anos, em Jesus Cristo. Quando eu fui para a CCB, que eu batizei, que eu comecei a ver o ritual, o pai ir lá e tudo, eu comecei a questionar pai. Por que na Bíblia está escrito uma coisa e vocês falam outra, né? E como eu fui estudar no Colégio São José em 79, Colégio Maria São José, que é um colégio católico, a gente tinha um estudo bíblico toda semana. Então, quem era filho de crente podia ser dispensado. Mas eu não queria ser dispensado, não. Eu ia lá para a missa. Então, eu fui criado na Igreja Católica também, a partir de 79 a 84. Quando, em 84, 83, me chamaram numa reunião para dar ministério para mim. Aí eu fui lá nessa reunião, moço, mas foi uma briga, sabe? Tá tendo um retorno aí, né? Você tá tendo retorno? Tá, para você tem, não? Você tem, não? Não, tá não. Então tá bom. Josafá, eu cheguei nessa reunião, tinha 16 anos, 83. Moço, esse povo só foi nos tapas. Um se levantava, acertava o outro falava, mas com a confusão, eu saí de lá horrorizado. Porque para mim todo mundo era santo. Aí eu peguei, em 84 eu saí da congregação, eu servi Jesus e fiz de verdade. Aí quando foi em 91, eu conheci minha esposa, mas só que ela era da CCB. Aí eu tive que voltar para a CCB. Como assim tá dando eco? Com ela. Peraí. Para mim tá, agora para você eu acho que não tá bom. Peraí, eu vou cancelando eco aqui, ó. Eu apertei um botão. Vê se acabou o retorno. Deixa eu ver. Acabou. Alô, 1, 2, 3. Acabou o retorno. Já falta dando eco. Até foi um botãozinho que eu apertei aqui, danado botãozinho. Acabou o retorno. Então, eu voltei porque o pai dela, quando eu aproximei dela, o povo falou, esse é desviado, ele não vai de igreja, esse camarada, não sei o que e tal. E aí eu peguei e voltei, né, para poder casar com ela, né, e tal, voltei a tocar lá e tudo, né. E nisso, consegui, né, depois de 5 meses na luta, consegui, mas aí foi aquela luta minha, como é que eu saio agora, né. Aí eu passei a minha esposa um dia mandou um vídeo seu, isso tem tempo, você falando da pandemia, tudo, bem tempo. Aí você foi perguntando por que os homens não podem mostrar as canelas e as mulheres podem mostrar a canela de vestido. Minha esposa mostrou. Foi quando eu voltei, esse é um ancião que falou com o Rubens Sodré. Aí eu não era ancião não, tá, irmão? Lá foi ele que colocou aquele título lá, não foi eu não, tá? Não? Foi o Rubens. Foi ele colocou. Depois você explicou que você não era ancião. O Rubens colocou porque para ele era bom dizer que era um ancião que estava entrando lá e tal. Eu não era ancião. O CCBanos pegou isso aí para depois ficar dizendo que eu tentei me passar. A live era no canal do cara. Foi ele que colocou o título, não foi eu. Uhum. A live era dele. Mas lá no canal eu falei, não sou ancião, não. Foi, mas explicou. Uhum. Então é isso, né, Josafá? Uma hora que a gente tiver uma oportunidade, tem muita história para contar. A gente fica muito assim, sem querer ir para a rede social ou para vir para o YouTube para falar alguma coisa. Eu converso muito com o Júnior, né? E tudo. Já até combinei com o Júnior um dia e depois não deu certo. Mas eu estou reparando que o povo está perdendo medo, sabe? E a maioria do povo está tomando medo e indo para falar. Então, eu que vivi lá dentro foi um dia. Eu sei como é que os bastidores funcionam. E outra coisa, aqui, mãe que recebia nos anos 70,
mãe que recebia. Foi o primeiro ensaio regional, ela que deu comida pro povo, ela era da cozinha, ela foi chutada da cozinha, aí vai. Então, eu fui músico. Quando eu passei a ser músico profissional, fui para a faculdade, tenho 2 licenciaturas pós-graduação, e isso incomodou eles aqui. Aí, quando eu comecei a trabalhar no Conservatório de Música, eles tentaram me sentar. Mas, vixe, foi uma prova, menino. Aí, só porque você estudou. Só porque... Povo ignorante mesmo. Aí, eles falaram o seguinte, que eu era destruidor de alma, que eu estava destruindo as almas dos músicos carregando para o conservatório, entendeu? Oxi. E fizeram uma reunião, aí eu ignorei, moço, essa reunião, eu tirei sabe que lá eles não são músicos, né, irmão? Não. Eles não são, eles são tocadores de bandinha lá, né? Você vai achar músico profissional, talvez em São Paulo, porque tem músico que estudou profissionalmente, algum ou outro, mas a maioria não. Lá no Exército, ou algum outro lugar, eles pegam um camarada leigo, eles ensinam o camarada a tocar umas notas, sim, aprende alguma partitura que é a que eles precisam, uns 4, 5 hinos, e toca aquilo lá. Ou seja, são tocador de bandinha, né? Não são músicos, assim. Não. Então, como houve esse processo aqui, em 2003, tentaram me sentar, chamaram São Paulo, veio o Brasmus para cá, para me sentar. Aí um ancião lá, mais entendido, pegou e enfrentou a turma lá né, que vieram para me detonar, e aí pegou e me liberou. Quando me liberou, foi eu não vou citar o nome dele, até foi, né, um ancião lá, muito esclarecido, cabeça, né? Aí acabou. Olha o CB escrevendo aqui, ó. O nick dele é Belos Hinos da CB, então não gostou do meu comentário. Josafá, cala-te! A orquestra do CB é guiada por Deus. O que tem a ver guiado por Deus com estudo, né? Pra você aprender a tocar, rapaz. Vocês são tocador de bandinha e ponto, acabou. Tocador de bandinha. Tocador de fanfarra. Quando teve a mudança de Inário mesmo, eu fiz muito ensaio e aula por todo o Brasil, sabe? Devido à minha profissão, né? Eu sou professor, maestro da Orquestra Sinfônica aqui, e também dou aula de instrumento de sax e trompete, né, e tudo. Então, por ter essa bagagem, os irmãos de fora me chamavam muito a fazer ensaio e aula, tal de ensaio e aula. E todo lugar que eu fui, quando mudou o Inário, na época que eu ainda estava antes da pandemia, os irmãos que tinham uma dúvida me chamavam no canto e falavam, esse Inário tem uma coisa errada dele, não tem? Me fala aí o que é. Aqui para nós, eu não vou falar aqui, né, mas... um particular, quando a pessoa me chama, eu explico o que é o problema, sabe? O que houve o problema lá. Então, até hoje, né, assim, o pessoal aqui não tem coragem de vir aqui em casa. Sabe por quê? É porque você tem medo de ser evangelizado. Teve um deles que falou, você vai lá, o cara só fala em Jesus. Eles não gostam, né, gente? Você vê, eles têm terror, né? Tá bom, Itamar. Eu vou dar atenção pro rapaz aí. Ele já teve na live aqui umas vezes aqui, sim, mas eu vou dar atenção pra ele. Eu já vi ele aí, sim. Mas, Josassá, um abraço aí, parabéns, tá, pelo canal. O seu canal, ele me esclareceu muita coisa que eu já tinha em mente. Foi muito esclarecedor, viu? E aqui também, a turma também está sendo muito esclarecida pelo seu canal aí. A gente percebe que você vai na Bíblia, né, refuta a verdade. Ninguém aqui é bobo. Nós somos gosberianos, nós consultamos para ver se está mentindo. Ninguém é bobo. Se é mentira, meu filho, não dá. Então, eu não tenho coragem de falar bobagem para vocês não, irmão, porque eu sei que todo mundo aí... não é porque eu tô no canal, gente, que eu tenho alguma vantagem de vocês. Não tem vantagem nenhuma, eu só tô no canal. As pessoas aí são inteligentes, outras mais inteligentes do que eu. Então, o camarada, enquanto estiver pensando assim, ele vai bem aqui. Tá? Eu não vou falar nada bobagem. A moça que estava aqui agora, você viu, a Cássia? Sim. Você viu se eu falei alguma bobagem para ela? Eu falei alguma coisa fora da Bíblia? Não. Então. Então é isso aí, meu irmão. Deus abençoe, viu? O tempo já esgotou bastante e eu quero parabenizar, tá?
E também continua com isso, tenha força, porque a gente sabe dos processos aí que está acontecendo aqui. Tem até pessoas que é CCBNiano aqui, tá revoltado com isso, que a igreja está processando você. E ó, que eles não gostam muito de você, não. Mas é porque isso vai contra tudo que eles pregaram, irmão. Não tem como esconder. Até eles não concordam, porque está contra. Porque, afinal de contas, eles estão guiados por Deus ou não estão? Se estão, irmão, entrega na mão de Deus, como eles sempre ensinaram. Eles não falaram, aqui nós não prejudica ninguém, irmão, nós entrega na mão de Deus. A gente não briga, a gente não contenda. E pior, gente, se tivesse ido abrido um processo e ganhado um processo, pelo menos, né, fez uma coisa errada, mas teve... Os caras entram e perdem. Entra de novo, perde. Faz denúncia no Ministério Público, perde essa denúncia, arquivado, tudo. Ou seja, estão passando vergonha em cima de vergonha. Verdade. Então, tá bom, Tamar? Deus abençoa, viu? Tá, Deus abençoa. Quando tiver uma oportunidade que você dá aí, a gente entra de novo, tá bom? Pode entrar, tranquilão. Deus abençoa. O matemático aí, Milico também, Deus abençoe. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Eu já te conheço aí nas lives aí, viu? Então tá bom. Vamos ver a matemática dele aqui. Amém, irmão? Deus abençoe. Então, irmão, infelizmente, irmão, a CCB não prega evangelho. Sabe como que eu conheci? O que aconteceu? Eu era ateu, né? Eu trabalhava de segurança, né?